ver o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos trazer a palavra do Senhor nessa feira aqui, para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu contar a história desse lugar antes de começar a pregar a palavra. Bom, há 2 anos atrás eu morava nesse bairro. Vendo ali no fundo daquela árvore? Ali eu pregava com uma caixinha pequena, uma caixinha daquela de alça, na qual a gente coloca de pendurado no ombro. Aquela caixinha pequenininha de um alto-falante, aquelas de karaokê. Então aqui foi onde começou, eu ficava ali em cima, e o povo aqui do outro lado ouvindo. Logo eu consegui comprar um megafone, quando deu uma melhorada um pouquinho, porque o megafone, as pessoas falavam aqui, e o som chegava lá na outra ponta. E aí, hoje eu tô aqui, voltando aqui mais uma vez. Depois que eu mudei aqui, eu voltei aqui só uma vez e com essa segunda. E esse bairro aqui eu tenho boas lembranças. Eu entreguei muito folheto nesse bairro. Muito folheto, já fiz muito evangelismo aqui, muitas almas. Muitas almas já ouviu a palavra do Senhor, já teve alma convertida nesse bairro. Então é muito gratificante a gente estar relembrando assim, né? Lembrando assim o que Deus tem feito, né? Através da nossa vida, né? Então, fica aí acompanhando o trabalho aí e vamos ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Graças a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que morreu por nós na cruz outrora. O nome santo de Jesus seja exaltado. Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Vou trazer uma breve mensagem, a mensagem do Evangelho. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer da seguinte maneira: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas
e patentes aos olhos daquele com quem nós iremos tratar no último dia. Aos olhos de Deus. É esse que nós iremos tratar com Ele no último dia. Então a palavra do Senhor é poderosa, ela é viva. A palavra do Senhor, conhecida como a Bíblia Sagrada, ela é viva. Não é um pedaço de papel, não. Não é um objeto no qual você coloca em cima de alguma coisa, não. A palavra do Senhor, ela é viva. Isso mesmo que você está ouvindo. Por que essa palavra é viva? O Evangelho de João, capítulo 1, declara que Jesus, Ele é a palavra. Por isso essa palavra é viva. Porque Jesus ressuscitou entre os mortos. Jesus não está pendurado no crucifixo, não, meu irmão. Jesus não está crucificado mais, não. Ressuscitou após o terceiro dia dentre os mortos. Por isso essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, sendo apta a discernir pensamentos bons do coração, da mente do homem, e pensamentos maus, e nos colocando ante o tribunal de Deus no último dia. É o que eu acabei de ler em Hebreus. Agora vamos ver o que fala também 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Nós temos que entender o que é a palavra. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21 declara o que é a palavra. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, no começo da criação, começo de tudo, os homens não foram salvos pela sabedoria de Deus. A lei era a sabedoria de Deus. Os homens eram salvos por fazer coisas boas, por cumprir a lei, por ser obediente, por cumprir ao pé da letra a lei de Deus. Mas aqui está escrito, Paulo declara, tendo em vista que como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. O que é crente? O que é crente, meu irmão? Ser crente, qualquer pessoa é, como o famoso ditado, até o diabo é crente. Ser crente é você ter fé em alguma coisa. Se você crê em algo, isso é ser crente. Então aprove a Deus, o Deus que criou os céus e a terra, Jesus que outrora ressuscitou dentre os mortos, aprove a Ele salvar todo o que crê em sua palavra. Olha o que vamos encontrar também em Romanos capítulo 1, versículo 16, uma declaração de Paulo, bem, acerca do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo ele declara da seguinte forma: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a declaração do que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é isso, meu irmão. Meu irmão, meu ouvinte, amado, meu amigo, o Evangelho é o poder de Deus. Você tem que compreender que a salvação do homem, da mulher, da criatura, do cristão, do bruxo, do satanista, do católico, do espírita, do ateu, a salvação de toda criatura depende do Evangelho. Como que vai ficar um ateu diante de Deus? Não acreditou em Deus a vida toda, não acreditou em Deus a vida toda, a sua sabedoria o levou a ignorar o conhecimento da salvação. O católico rejeitou a palavra e aceitou as suas imagens de escultura, que é contra a palavra do Senhor. O judeu negou Jesus,
como que tendo ressuscitado dentre os mortos e como Messias. Como vai ficar naquele dia aqueles que não creram na palavra de Deus? A palavra do Senhor diz como vai ficar todos aqueles que não creram. Porque em Romanos capítulo 1, como eu acabei de ler, versículo nesse mesmo capítulo vai dizer o que vai acontecer com tais pessoas que não deram crédito a essa mensagem. Que a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação, para a salvação dos homens, de todo aquele que crê. Olha o que diz: como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Como não quiseram saber de Deus, Deus os abandonou. Deus os entregou a fazer aquilo que querem. Você acha que é a vontade de Deus que exista mortes? Não é? Você acha que um casamento gay é aprovado por Deus e Deus ele finge que não está vendo? Não é? Você acha que todavia foi vontade de Deus ter um casal do mesmo sexo? Nunca foi. Mas a Bíblia diz que isso é abominação. Não estou falando somente de uma velha aliança, de um Deus irado, mas estou falando acerca daquilo que foi declarado no livro de Romanos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, lembrando o que está escrito em Romanos 1, 28, que eu acabei de ler: todo aquele que rejeitar o conhecimento, Deus também o rejeita. É o que está escrito. Pega a sua Bíblia católica, irmão, sua Bíblia cristã, a Bíblia, do modo geral, é a mesma palavra. Ela vai dizer a mesma coisa. Como eles não quiseram saber de Deus, então Deus os abandonou. Olha o que vai acontecer com o ateu. Olha o que vai acontecer com o budista. Olha o que vai acontecer com o católico, com o espiritista, todo aquele que negou andar conforme essa palavra. Todo aquele que nega a eficácia do Evangelho não tem salvação. Então você vê a importância que há, né, de conhecer a palavra de Deus. Há uma grande importância em conhecer esta palavra, porque não tem salvação sem conhecimento da palavra. Não tem como Jesus salvar a tua alma se você não conhece a palavra. Como eu acabei de ler em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então não é pelas obras de caridade que vamos ser salvos. Não é por nós acreditarmos em alguma coisa que nós seremos salvos. Não é por ser evangélico nem católico que nós seremos salvos. Não é por ajudar um morador de rua, dar cestas básicas, fazer obra de caridade que seremos salvos, não. Está escrito: não é pelas obras humanas, para que nenhum homem venha a se gloriar. A salvação é uma graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem como nós sermos salvos sem andar na palavra de Deus. Em outras palavras, de forma resumida, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós nunca vamos herdar o reino do céu. Pelo contrário, a maioria está indo para o inferno. A grande maioria rejeita o conhecimento da verdade. A grande maioria prefere andar no engano, no erro, na mentira, na ignorância. Está indo para o inferno. Sinto muito em te alertar. Essa palavra, ela fala quem que vai para o inferno, não é eu que falo. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz: se você lesse a Bíblia Sagrada, você saberia quem queria para o inferno e quem não. Mas ninguém está importando, ninguém sabe quem vai para o inferno, não. Ninguém acredita no inferno, não. Acredita que o inferno é na terra, já ouvi isso. Acredita que Deus não lança ninguém no inferno. Acredita que Deus só é amor. Acredita que o inferno é só uma parábola. Mas não querem acreditar na palavra do Senhor. Não se iluda, meu irmão. Jesus ele falou que o próprio Deus lança o fogo.
junto com a alma, do fogo, do tormento. O próprio Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que dá a vida e tira a vida, o mesmo Deus que traz a salvação, Ele te dá a condenação também por rejeitar o conhecimento verdadeiro. Salsicha Friato, só R$ 7,99 o quilo. Fim de semana de ofertas imbatíveis é só no Hiper Casarão. O que diz em Mateus 10, 28. São Carlos. Detergente Mateus 10, 28 diz assim: 89 centavos. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, e não mais 800 gramas, os que matam o corpo 7,99. não podem matar a ave. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma e o corpo. Quem que faz a alma e o corpo perecer no inferno? Não é o diabo, é o próprio Deus. Nós não devemos temer ao homem, não devemos temer o coronavírus. Antes de temer a morte, temam a Deus. Temam a Deus antes de temer a morte. E essa máscara que está na cara não pode proteger, não. O que faz a humanidade ficar tão segura? O que faz a humanidade ficar tão segura? É incrível, nós vemos que milhões de pessoas já morreram. Por todo lado que nós andamos, as pessoas estão de máscara, mas milhares ainda continuam descendo a sepultura. Pare de acreditar em mentira, meu irmão. Essa máscara não pode salvar ninguém, não pode livrar ninguém da morte. O que está acontecendo na terra é algo espiritual. É algo espiritual que está acontecendo nessa terra. Se álcool em gel resolver essa situação da humanidade, não teria que fechar comércio, porque a grande maioria tem esse costume de usar tal máscara. Então é isso que nós estamos vendo. As pessoas estão colocando a sua segurança, o seu refúgio em algo, e não em alguém que salvou a sua alma, não naquele que venceu a morte, pegou as chaves do inferno, chave da vida e da morte. Nós não temos que temer a morte. A Bíblia está falando, meu irmão, não temam aquele que mata o corpo, temam aquele que tanto lança o corpo, uma alma no fogo do inferno. Quem faz isso é somente Deus. Quem pode fazer isso é somente Deus. Chegou a hora de nós temermos mais a Deus. Temer mais a Deus é o temor, é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é obedecer a sua palavra. Mas como eu acabei de dizer, o Evangelho é o poder de Deus. Então, acorda para a realidade, porque já está próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Já está próximo a salvação. Já está próximo o dia em que todo joelho vai se dobrar, o dia em que toda a língua confessará que somente Ele é o Senhor. Por enquanto, quando esse dia não chega, muita língua está confessando Senhora, Maria como Senhora, Aparecida como Senhora, e entre outras, Lourdes, não sei quanta senhora que existe nessa terra. Mas a Bíblia diz que no último dia, o dia em que Cristo virá, o joelho vai se dobrar, a língua vai dizer que só Ele é o Senhor. Somente Ele é o Senhor. Mas enquanto a humanidade anda cega, estão clamando o nome de uma senhora que não pode ajudar. Uma senhora que nunca curou nem enquanto andava na terra, nunca fez milagre nem enquanto estava em carne, quanto mais depois que desceu a sepultura ao descanso. É lá no descanso que aguarda a alma de todos esses santos que a Igreja Católica canonizou. Homem nenhum tem poder para santificar outro homem, e santo nenhum tem poder para interceder por nossa alma. Por isso creia no Evangelho. Santo nenhum tem poder para interceder pela nossa alma. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 fala acerca de quem intercede pela alma do homem. E a palavra do Senhor é fiel em dizer que é o Espírito de Deus que intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis pelos santos. Não é os santos que intercedem pelo homem,
Mas a Bíblia diz que os santos são homens, mulheres, pessoas compromissadas com a palavra. Pessoas compromissadas com a palavra foram santificadas por Cristo. Porque outrora foram lavados pelo sangue de Cristo, foram resgatados a preço de sangue, e Jesus os santificou para as bodas do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro é o sangue de Cristo, e esse sangue só pode purificar uma pessoa que outrora recebeu a Cristo na sua vida e em seu coração como seu Senhor, rejeitando toda a imundície desse mundo. Não é somente a boca que tem que confessar, mas o coração tem que crer. Se o coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crê que Ele está dentro da sua vida, logo você vai refletir nas tuas obras, na tua atitude, no teu caráter, na sua conduta, que Jesus é o Senhor. Porque essa mão que outrora era feita para imundícia, ela foi purificada para a santificação. Essa boca que outrora foi usada para a imoralidade, para se embriagar, para se drogar e outras coisas terríveis, foi santificada para ser objeto de glória, para glorificar a Deus e assim confessar tanto na boca como na sua palavra, na sua atitude, no seu jeito de viver. Muitas pessoas que vão dizer que tem Jesus no coração. Tem muitas pessoas aí que estão com a vida afundada na droga, mas falam que Jesus está no coração. Você vai entrar num bar agora, por exemplo, a pessoa bêbada com a lata de cerveja na mão vai dizer que tem Jesus no coração. Você vai lá no centro espírita, o macumbeiro também tem Deus no coração. Que Deus é esse? Será que é o mesmo Deus? Mesmo Deus que ressuscitou dentre os mortos? Será que é o mesmo Deus que derramou o sangue para tirar o homem da imundície do pecado? Porque a Bíblia diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E se é que Cristo habita em vós. Porque quando Cristo ele habita dentro do homem, a vida dele tem que mudar, meu irmão. A vida de uma criatura, ela muda para filho. O homem, que outrora era apenas criatura, ele se torna filho. E para se tornar filho, ele é purificado por Cristo, ele é preparado, ele se torna. E todos quanto receberam o Espírito de Deus, esses foram feitos filhos de Deus. Então quando Cristo entra dentro do homem e faz morada, a vida muda. A vida muda completamente. Duvido uma pessoa que Jesus habita dentro dela, ela sentar na mesa de um bar. Duvido colocar uma maconha e um cigarro na boca. Duvido trair a esposa, trair o esposo, ser um mentiroso, não pagar ninguém, roubar. Duvido uma pessoa continuar nessa vida depois que Jesus habita dentro dela. Então toma cuidado. Toma cuidado em dizer que Deus está com você, que Deus está no seu coração enquanto você pratica tais coisas. Toma cuidado quem é esse Deus. Toma cuidado para também não blasfemar contra o nome de Deus. Porque o Deus que nos escolheu para a santificação não aceita a imundície, não. Por isso, a humanidade está cega demais. Por isso que a humanidade está indo de mal a pior. Jesus ele fala: na verdade o meu povo, o profeta Oséias diz: na verdade o meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Porque faltou o conhecimento. Quando falta o conhecimento, o homem anda na ignorância. A ignorância mata, meu irmão. Ignorar a verdade faz você morrer espiritual e depois fisicamente. Quantos jovens que rejeitam o conselho do pai e da mãe e depois lá na frente cai na perdição e ainda morre? Quantos jovens que o pai e a mãe falou para não ir e por ignorância foi e morreu no caminho? Ignorar a palavra do Senhor como verdade, fiel para salvar a tua alma, mas você morrer tanto fisicamente como espiritualmente. O problema não é morrer, não. Morrer não é problema. O problema é morrer sem Cristo. Esse que é o problema. Todo mundo vai morrer. Você vive sem Cristo a vida inteira, você consegue viver.
vai tomar cerveja para ter alegria, passa alegria, fica angustiado, depois fuma maconha, se sente alegre, em paz, passa o efeito da maconha. Você vive sem Jesus, vai morrer sem Cristo, meu irmão. Esse é o problema. O problema é quem vai buscar a sua alma. O problema é quem vai levar a sua alma e para onde vai levar a sua alma. Esse que é o problema. Essa vida tem jeitinho para tudo. Ah, eu estou triste, vou fumar uma maconha. Ah, eu estou cheio de problema, vou beber uma anzinha para esquecer o problema. O problema não é viver sem Jesus, não. O problema é morrer sem Jesus. O problema é que essa humanidade não acredita que Deus lança ninguém no inferno. A ignorância mata. Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. É o que Jesus falou. O povo erra quando não conhece as Escrituras. E por que erra? E erra aonde? Erra o caminho da salvação, porque só há um caminho para ser salvo. Erra porque não conhece a Deus. Como Deus vai te guiar se você ainda não encontrou a Ele? João 14 e João 15 também vai dizer que o Espírito Santo nos ensinará, Ele nos guiará em toda a verdade. Mas Jesus falou: todos quanto receberam o Espírito de Deus, esses foram feitos filhos de Deus. Então veja, para Deus habitar dentro de nós, para Ele nos guiar, Ele tem que estar dentro da nossa vida. Uma hora Ele tem que estar, a porta tem que estar aberta para Ele entrar. Ao ponto que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei eu dentro dele, farei morada. Que porta é essa? Se Jesus vai entrar dentro de você, a porta é o coração. Se eu não me engano, em Provérbios ou é em Salmos, diz que o coração é entrada e saída da vida. O coração é uma porta. O triste é ver que a humanidade está com o coração endurecido para as coisas de Deus. Deus, Ele está clamando nessa terra, sabia? Sabia que Deus está clamando nessa terra? Sabia que Deus está sacudindo essa terra? E está sendo tocada a trombeta. A trombeta está sendo tocada, você sabia? Deus está chacoalhando esta humanidade para acordar. Porque Deus não quer que essa humanidade venha tomar o mesmo rumo que a geração de Noé tomou. A geração de Noé, a Bíblia diz que estava desapercebida. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, será também a geração vindoura, a geração da vida do Filho do Homem. Geração de Noé só queria saber de comer e beber, só queria saber de casar e dar esse casamento. Geração adúltera, geração imoral, geração que se esqueceu de Deus. Noé construiu uma arca. A Bíblia diz que Noé por 120 anos construiu essa arca. E eu imagino 120 anos aquele povo zombando da cara de Noé, porque a Bíblia diz que zombaram, chamando ele de louco. O que Noé fez não é diferente do que eu faço aqui agora e do que os nossos irmãos em Cristo estão fazendo, não. Não foi diferente. Eu estou fazendo agora semelhante que Noé fez. Ele alertou o povo. Noé, ele não fez uma pregação bonita para o povo chorar, porque isso é fácil. Se eu quisesse fazer isso aqui agora, eu fazia. Mas eu não estou na carne, estou no Espírito para te alertar acerca das coisas que hão de acontecer, acerca daquilo que Deus está cobrando dessa humanidade, que Deus está cobrando de nós, que venhamos a nos voltar para Deus, que venhamos a voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. É tempo de se arrepender, é tempo de conserto, é tempo de santificar, é tempo de deixar os maus caminhos. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. É assim que diz no livro dos profetas: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Mas a Bíblia diz que não se converteram. Sempre foi assim, todavia sempre foi assim. Poucas ocasiões em que Deus enviava os profetas, que a nação se arrependia. Mas a Bíblia diz que aonde os profetas pregavam, eles anunciavam a verdade, sempre viu o juízo. Deus mandava
os profetas pregar, a humanidade rejeitava. Sempre que a humanidade rejeitava, em seguida vinha o castigo de Deus. Noé pregou por 120 anos sobre a face da terra, dizendo que haveria dilúvio. Não se arrependeram, ao ponto que a Bíblia declara e menciona, e 8 pessoas entraram na arca, contando com Noé, seus filhos, nora, esposa. 8. Você imagina o que é 8 pessoas? Em toda uma geração completa. Você imagina quantas pessoas que dão crédito e quantos irão se salvar? Porque a Bíblia vai dizer que apertado é o caminho que conduz a alma à salvação, mais largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quando Noé alertou, não estava preocupado se daria o crédito. Deus, ele anunciou, o pregador Noé anunciou por 120 anos aquilo que ele ouviu da boca de Deus, mas nem por isso a maioria se salvou. Nem por isso. Somente quem é filho e quem é ovelha ouve a voz do pastor e segue. Somente quem é filho de Deus consegue ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito. Aquele que é de Deus ouve as suas palavras, mas vós não me ouvis, porque não sois de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus ouve as suas palavras, mas nesse mesmo versículo está dizendo que aqueles que não conseguem ouvir a palavra de Deus é porque não são filhos, é porque não são de Deus. Então você entende agora que existem os filhos e existem os que não são filhos, que não se tornaram filhos. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem. Quem é o pastor? É Jesus. E como ouvir a voz de Jesus? Através da palavra. Através da palavra, Jesus, ele está chamando as suas ovelhas. Ele larga todas as 99, a multidão, e vai em busca de uma perdida. Mas o problema é que nem todos são ovelhas, existem bodes e ovelhas. Bode nunca vai ouvir a voz do pastor. Se o pastor chega perto, ele já vem dando cabeçada. Rebelde, agressivo, não quer saber de nada o que vem de Deus. Mas essa ovelha, ela é mansa. Por mais que ela se perdeu no pasto em outra hora, ela vai ouvir a voz do pastor e ela vai voltar. Ela vai voltar. Se é ovelha mesmo, vai ouvir a voz do pastor e vai voltar. Vai voltar nos braços do Senhor. Mas se é bode, não adianta nem insistir. Bode, ele resiste. Se deixar o bode junto com a ovelha, ele dá cabeçada na ovelha, ele estraçalha a ovelha. Sabemos que isso na prática é verídico. Então o bom pastor, ele dá a sua vida pela ovelha, assim como Jesus, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida pela ovelha. Por mais que os pastores dessa terra se corrompam, por mais que eles venham se corromper, por mais que eles se corrompam, para isso Jesus, ele, antes de que esses pastores se corrompam, ele é o nosso pastor. O seu pastor não apacenta a sua alma, Jesus, ele vai apacentar a sua alma, assim como ele apacenta a minha alma. Se você não tem um pastor que sabe que você existe, não visita a sua casa, Jesus, ele vai visitar você sim. O seu pastor não vai atrás de você quando você está enfermo, você não liga para você para saber sua necessidade. Sabe que lá no céu tem um pastor, e ele deu já deu sua vida pelas ovelhas. No livro dos profetas, o profeta Jeremias vai dizer que pastores não curaram as ovelhas feridas, não soltaram as ovelhas que estavam presas e cativas, não alimentaram que estavam famintas. E Jeremias, ele profetiza que viria um que faria isso, que alimentaria a ovelha faminta, a doente ele curaria, a que estava presa ele soltaria. E essa palavra se cumpriu. E Isaías diz: eu vim para libertar os cativos do cativeiro. Quem é esse? Jesus, ele veio e ele libertou aqueles que estavam presos no pecado. O pecado é a maldição, a corrente e aprisiona. Estávamos automaticamente todos presos no pecado antes que Jesus viesse nessa terra. Estávamos todos já condenados ao mesmo destino, e era irrefutável, era irrevogável isso.
Porque a lei estava matando mais do que nunca. Prostituta era apedrejado, ladrão era cortado a mão, o filho que não obedecia o pai, os anciãos apedrejados. Mas agora Jesus, ele veio como o único cordeiro. Ele foi sacrificado. Ele veio para libertar os que estão cativos. Então, esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro, não é o único pastor. Porque Deus levantou uns para pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, a fim de cumprir a vontade de Deus. Mas no profeta Jeremias falou que Deus, ele destruiria esses pastores que estão de engano, os que estão aprisionando as ovelhas para morrer. Eu não sei onde está escrito aqui agora, porque eu não vou me lembrar, são tantos versículos, mas há um versículo na Nova Aliança, em que Jesus, ele está falando do bom pastor. Se eu não me engano, em Mateus fala, em Lucas também fala, não sei se em Marcos e em João fala também. Aí Jesus, ele fala que os pastores, quando chega a noite, eles guardam as suas ovelhas dentro do rebanho. Aonde? Num colchete. Para que isso? Para proteger elas, porque a noite chega e vem os bodes. Os bodes, eles vêm para poder estraçalhar a ovelha. Na verdade, os lobos vêm para devorar as ovelhas. Aí Jesus é o bom pastor, ele guarda essas ovelhas à noite. Quando chega pela manhã, Jesus fala que o pastor, ele abre o colchete e as leva para fora. Ele leva para fora. Ele não prende ela dentro do templo, não, dentro do curral, não. O templo é o curral. Jesus só coloca elas lá dentro para salvar dos lobos. Depois ele leva para fora. Mas o que nós estamos vendo? As igrejas não vão para a rua atrás de algo. Não vão atrás dos perdidos, das perdidas. Não vão visitar as ovelhas que estão famintas. Não vai visitar as que estão doentes. O que está acontecendo? Eles estão aprisionando dentro do curral. E elas estão morrendo espiritualmente, esfriando na fé, apostatando na fé, se perdendo no caminho, ficando enfermos, sem alimento. Porque dentro do curral só fica ali para ser guardado. Lá fora, o pastor, que é Jesus, ele leva elas. E é lá que é o lugar da igreja. A igreja não é fixada, não é edificada sobre paredes, sobre colunas de tijolos e de concreto, mas foi alicerçada em homens, pessoas. A igreja, por exemplo, está aqui agora, reunida nessa praça, nessa feira. A igreja não se trata de ar-condicionado, ventilador, banco, caixa de som. Não se trata disso. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas que se tornam membros de Cristo, sendo Cristo o cabeça desta igreja. Então é por isso que muitas ovelhas estão se perdendo, estão morrendo. Por isso que nós estamos vendo evangélicos se tornando ateus, se tornando católicos e até budistas e até mesmo judaicos, entre outras religiões. Conheço até evangélicos que se tornaram muçulmanos. Por quê? Não estão na estrutura, não tem estrutura. Os pastores estão aprisionando elas estão ficando presas, estão morrendo espiritualmente, porque não tem água, não tem pasto. A ovelha tem que ser levada para o pasto, para ser alimentada, respirando do ar fresco. Então, resumindo esta mensagem, essa mensagem é o alerta. Se desperta enquanto há tempo. Se desperta todos que ouvem agora enquanto há tempo. Enquanto ainda está tendo a esperança, enquanto ainda está tendo a oportunidade, enquanto ainda você não tem seu pulmão comprometido, enquanto você tem fôlego de vida, clame ao Senhor. Não espera ficar com o pulmão comprometido na UTI não, para lembrar que Deus existe não. Não espera ficar na UTI para lembrar que você tem fôlego de vida para clamar o nome de Deus não. Conserta a tua vida hoje. Coloque em ordem hoje a sua casa espiritual, que é você diante de Deus. Coloque em ordem. O Senhor, Ele já está colhendo já está fazendo a colheita já tem alguns que estão maduros já para serem colhidos.
e outros estão sendo chacoalhados. A figueira está sendo chacoalhada e os frutos podres estão caindo na terra e sendo enterrados. Não se escandalize e nem se aterrorize com o que vão ver acontecer de agora para frente, não. Não se escandalize e nem fique atemorizado, porque as coisas vão ser terríveis a cada dia que se passa mais. Porque o nome do momento ao qual nós vivemos agora e que estamos vivenciando chama-se princípio das dores. Esse momento que nós estamos vivendo já fala tudo. Em Mateus 24, o sermão profético acerca do princípio das dores. Esse título, esse nome já fala tudo. É o começo das dores que a terra está passando, meu irmão. É o começo. Não sabemos se vai durar 6 anos ou se 7 anos. Sabemos que a volta do Senhor está próxima e é tempo de se santificar. Ao ponto que Apocalipse vai dizer: quem está santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Se está com Deus, busca firmar-se a cada dia mais. Busca corrigir as falhas, os erros. Não espera o perdão de Deus após a morte, não, porque após a morte já está destinado o juízo. Após a morte já está destinado o juízo. Ninguém vai reencarnar em outro corpo e ninguém vai ser levado para o purgatório, porque não existe purgatório. Purgatório é fábula, reencarnação é fábula, doutrinas de demônios. Teoria da evolução, mentira também. Os cientistas, não existe evolução. O que existe é uma criação. A criação foi feita pela mão e pela boca, a palavra de Deus. Isso existe. Comprovado tanto pela ciência como pela palavra de Deus. Então, olha o que vai dizer em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27 vai dizer a seguinte forma: como aos homens está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo final, o juízo de Deus. Isso é o que está escrito em Hebreus. Isso é o que aguarda o homem após a morte. Essa palavra já fala tudo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, ou seja, não tem reencarnação. Após a morte vem o juízo, ou seja, não vai para o purgatório para ser purificado. Existem duas realidades: céu e inferno. Inferno, tortura, condenação, lugar de dor, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, onde não existe água. Nós vemos isso na parábola do rico Lázaro em Lucas capítulo 13. E o seio de Abraão, lugar do descanso. Então são dois destinos. Meu irmão, há duas escolhas. Escolhe a Deus ou escolhe o diabo. Escolhe hoje, está 2 portas diante de você. Entre a vida e a morte nós temos que escolher. A vida, você tem que entender, só está em Cristo Jesus. Mas o Romanos 6,27 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então todo pecado que nós fizemos nessa terra e não nos arrependermos, não confessarmos diante de Deus, não deixarmos o tal pecado, ele vai nos direcionar à morte o mais rápido possível. Ficou bem claro? Todo pecado leva para a morte, o mais rápido possível. O pecado é a forma de você morrer mais rápido, meu irmão. Olha para você ver. Se passaram os anos, a vida se encurtou. Passou-se os anos e a vida encurtou. Olha, há 20 a 30 anos atrás, os dias demoravam mais, as pessoas viviam até os 80 anos, normalmente 70 anos, tranquilo. Hoje os jovens mal chegam aos 20 anos. E quando chegam aos 50 anos, estão cheios de enfermidade, estão tudo quebrado, não tem mais uma boa memória, está tudo destruído, porque o pecado, se você olhar também, aumentou. Olha ao seu redor como que está a imoralidade. Essa sensualidade outrora, você só via em prostitutas.
essa sensualidade, essa nudez que está exposta hoje, que você acha comum e acha normal. Nem as prostitutas tinham coragem de se vestir de tal forma. Olha a mente do homem, tanto que ela está poluída. A mente do homem está cada dia mais imoral. O pecado aumentou, a vida ela diminuiu. Para você ver que a sentença do pecado é a morte. Você vê que no ano passado final de 2019 para 2020 também, começou-se muita blasfêmia contra Deus. Começou-se muito escarnecimento contra Deus. Fizeram séries colocando Jesus como maconheiro, como gay. Fizeram séries imbecilizando Jesus e colocando ele de uma forma terrível e imoral. No carnaval, colocaram Jesus sendo humilhado. Nós vimos as pessoas blasfemando o nome de Deus de tal forma, xingando o nome de Deus, blasfemando contra Deus. E passando esse pouco tempo, logo vem esse caos que está tomando os quatro cantos da terra, o mundo inteiro, meu irmão. Acorda para a realidade. Deus, ele trouxe o juízo, não o juízo final, mas um despertar para essa humanidade, para que essa humanidade veja. Agora vai lá ver essas pessoas que simplesmente blasfemaram do nome de Deus, como elas estão quietas. A boca parece que travou. Deus, ele abate o soberbo, meu irmão. Olha para você ver, eu estou querendo fazer você entender que o pecado ele traz morte. E traz mesmo. A ponto que Paulo ele vai dizer: o homem peca, o pecado ele cresce, ele amadurece. Logo o pecado ele dá o seu fruto. Ele concede o seu fruto, que é a morte. Então veja bem, você vai pecando a sua vida inteira. Nunca esquece, nunca se lembra de Deus. Nunca confessa a Deus aonde errou. Mas antes, encobre o erro. Antes, esconde o pecado. E assim chega o momento em que desce a sepultura. E é tarde demais. Assim está vivendo essa humanidade. Encobrindo os seus erros. Encobrindo os seus pecados. Não confessando a Deus que é o miserável pecador. As pessoas hoje se justificam em tudo. Por isso que Deus não pode te justificar. Quem justifica o homem é Jesus. Quem justifica o homem para mudar de vida é Jesus. Mas quando você se justifica, é para não mudar de vida e para encobrir o seu pecado. Mas você só se engana a si mesmo. Você só engana você. Você só engana o seu coração e seu subconsciente. Humanidade falar não tem nada a ver com tomar uma cervejinha não. O que que tem? Eu sou cidadão, eu sou trabalhador. Beber uma para esquecer os problemas. Para de falar besteira, meu irmão. Para de inventar desculpa. A Bíblia vai dizer que os bêbados não herdarão o reino do céu. E Jesus vai dizer: sede sóbrios até a volta do Senhor. Então a palavra do Senhor é clara, é reta, é direta o assunto. A palavra de Deus, não a palavra do homem, não minha palavra. Mas as pessoas querem se justificar, não tem nada a ver não. Beba minha cervejinha, não faço mal para ninguém, ajudo o próximo, tenho um coração bom. Meu irmão, não se ilude com a mentira do diabo não. É uma verdade só que existe, são dois senhores. Se você agrada um, você desagrada o outro. O Deus da cerveja, o Deus do futebol, o Deus deste mundo é o diabo. É o diabo que está levando a sua alma ao engano para seduzir ao inferno. E essa humanidade está caindo sim na isca do Satanás, do diabo. São muitas iscas para atrair o homem. Dinheiro, fama, futebol, prostituição, cerveja, festas, tudo isso que é de Satanás para te levar para o inferno. E estão caindo, estão sendo seduzidos, estão se deixando ser seduzidos. Você acha que o peixe ele consegue entender que ele vai ser fisgado pela boca quando ele vê a isca? Não. Quando ele vê a isca, ele simplesmente sabe que ele está com fome. Ele morde a isca e é tarde demais.
Assim é você sedento pelo pecado. Você está com sede demais e com fome demais de satisfazer um vazio, de satisfazer um sentimento, um desejo. E ignora que isso vai trazer para você sérias consequências e vai lá e abocanha a isca. E é fisgado pela boca e é levado para baixo. Infelizmente, muitos por não crer nas escrituras estão indo para o inferno. Muitos por não crer na palavra do Senhor estão indo para o inferno. Quem sabe você não seja um desses? Quem sabe você que me ouve agora passou a vida inteira sendo um católico e nunca conheceu a Deus? Quem sabe você todavia foi um evangélico, cresceu evangélico e nunca conheceu a Deus? Irmão, não se iluda, a religião não salva ninguém. Decoração boa não salva ninguém. O que salva o homem é o evangelho. Eu li no começo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ou seja, nós não podemos nos salvar. Não é por não fazer o mal e nem por fazer o bem, mas é simplesmente por obedecer a palavra e seguir a Jesus. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? O que é isso, pregador? Você quer seguir Jesus? Deixa a cachaça para trás. Larga o Corinthians para trás. Engraçado que ninguém tem vergonha de perder a voz gritando pro Corinthians, pro Flamengo, pro time de futebol. Ninguém tem vergonha. Mas não tem vergonha de mostrar a bunda. Não tem coragem de falar o nome de Deus em público, mas não tem vergonha de certas práticas imorais. Não tem vergonha da conduta. Não tem vergonha de certas coisas. Não tem vergonha de andar bêbado, cair bêbado. A humanidade se envergonha no nome de Cristo, mas a Bíblia diz que Ele se envergonhará também dessa humanidade. Diante do Pai, diante dos santos anjos, diante de Deus o Pai, diante dos anjos, a Bíblia diz que Jesus ele vai se envergonhar, meu irmão. Se envergonha de falar no nome de Deus, né? Se incomoda também, né? De ouvir falar das coisas de Deus, né? Mas engraçado, tantos lugares que eu prego a palavra, tem pessoas que aplaudem quando chega um trio elétrico fazendo barulho, barrando o som dessa caixa. Tem pessoas que aplaudem, tem pessoas que ficam alegres. Para você ver que o barulho não incomoda a humanidade. O que incomoda é aquilo que elas ouvem, porque muitas vezes o que se ouve não é o que é agradável, não é o que te motiva a viver da forma que você quer. A sua carne quer que você seja bajulado. O homem gosta de ser bajulado. Por exemplo, Deus é contigo, meu irmão. Deus está agradando de você. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Deus é contigo aonde você pisar. E muitas vezes é um bêbado, é um mentiroso, não paga ninguém, um imoral, sem vergonha. São palavras que massageiam o ego. Satanás está enganando essa humanidade. Satanás está enganando somente aquele que não conhece a verdade. É por isso que em João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. A verdade é Jesus. A palavra que está sendo pregada é a verdade de Deus. Para o seu alerta, para o meu alerta, para o nosso alerta. Que assim está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para corrigir, para exortar e ensinar o homem. Não é para colocar em cima de alguma coisa e deixar empoeirando, como por exemplo em cima do painel do carro. Traz a imagem da Escritura. A palavra do Senhor, ela foi deixada para nos ensinar, para nos corrigir onde estamos errando, onde estamos pecando. Por que muitas pessoas estão pecando e errando sem temor? Porque não estão sendo corrigidos pela palavra. Hoje, dentro de muitas igrejas, infelizmente, é uma tristeza, uma vergonha saber que tem doutores da lei conforme o próprio entendimento. E Paulo falou: nos últimos dias amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Conforme as suas próprias concupiscências. Então formam-se doutores, estudam 3 anos, colocam anel de teologia, estudam, falam bonito,
mas não prega a palavra de vida, não prega a salvação, não fala do arrebatamento, não fala para se arrepender, não toca no pecado. E a desculpa é: não julgueis para não ser julgado. É uma desculpa que estão usando hoje para não pregar a verdade, porque estão se acovardando. O dinheiro está falando mais alto, o ego está falando mais alto, a covardia tomou conta. Os profetas, quando subiam, eles sabiam que eles iam morrer, mas eles falavam: olha rei, você vai subir nessa guerra, mas você vai morrer. Então Micaías toma um soco no queixo, ele é ferido no queixo, mas ele falou: rei, você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. Quem que hoje quer ouvir a palavra verdadeira? Vou falar para você: Deus é contigo, meu irmão. Segue em frente, aonde você pisar a planta do teu pé, Deus é contigo. Profetas de Baal mentirosos que Deus não levantou, doutores da lei conforme seus próprios entendimentos para agradar o homem, está cheio. Por que as pessoas amam os padres? Por que a igreja católica é cheia? Porque não prega a verdade, não fala para você a verdade, não fala a verdade. Se os padres falassem a verdade, eles iam ler o que está escrito na palavra de Deus. Você ia largar cachaça, você ia largar prostituição. Será que o padre lê isso aqui para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9? Será que o pastor também lê isso aqui para você? Porque se ele lê isso aqui para você, você vai se converter. Olha o que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E aí, como é que fazemos com essa palavra? Vou rasgar essa palavra da minha Bíblia e vou viver do jeito que eu quero? Do jeito que eu quero? É o que muitos estão fazendo. Porque se um padre prega isso na sua igreja, um pastor prega isso na sua igreja, isso vai deixar de existir. Mas a grande maioria que me ouve aqui agora é católico e tem essa prática. Será que você pratica alguma dessas coisas? É um adúltero, trai a esposa, já está num terceiro, num segundo casamento com a esposa viva, com o esposo vivo. É um beberrão, um bêbado, mesmo que bebe só de vez em quando, mas está se embriagando. Mesmo que mente só uma mentirinha pequena, mas é uma mentira. Mesmo que sensualize só de vez em quando para se sentir bem mais, é uma pessoa imoral. Mesmo que cresceu sendo um homossexual, Deus não errou, meu irmão. Esse sentimento foi implantado através da brecha que Satanás, a semente que Satanás coloca, assim como ele colocou na mente de Eva. A semente foi plantada em algum momento da vida. E aí, como é que fazemos? Os bêbados não herdam o reino dos céus. E como que vai ficar os padres que não pregam isso? Como que vai ficar você que rejeita acerca dessa verdade que a Bíblia vai dizer? Então, como está escrito: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se não herdam o reino dos céus, para onde vai? Me diz uma coisa: uma pessoa que fica de fora do reino dos céus, não herda o reino dos céus, só tem um destino, é o inferno. O outro destino é o inferno. Céu ou inferno, é dois destinos, duas escolhas. Fez a escolha aqui na terra, já está destinado no dia final. Já está julgado para o dia final, meu irmão. Ao menos que você tenha 1 minuto para se arrepender quando você tem o último fôlego. Isso é algo raro de se acontecer. É raro uma pessoa ter o último momento para se arrepender. Essa humanidade está indo de mal a pior. Se arrependa enquanto há tempo. Se você se arrepender, Jesus vai mudar a sua vida. Você aceitar a veracidade dessa palavra, Jesus ele vai transformar a sua vida. Se você receber como palavra verdadeira a palavra de Deus, a qual foi anunciada aqui nessa noite, sua vida vai mudar. Te garanto, a minha mudou. Olha para mim, há 7 anos atrás, quem era eu? Drogado, dependente químico, dependia de droga para se sentir bem.
Para esquecer os problemas também tinha que beber, fumar maconha, para poder passar a depressão. Porque a depressão, meu irmão, a pessoa que não tem Deus, ela acha que pode resolver seu problema na maconha, no cigarro, na droga, na prostituição. Isso só resolve no momento atual, só no ato. Só no ato. Por que vem a ressaca? Destruição. Quando passa um furacão, ele não destrói tudo. Não fica nada do jeito que está, fica tudo de cabeça para baixo. Fica tudo revirado quando passa um furacão. Assim, são essas práticas que o mundo tem levado consigo e tem assim adquirido no decorrer da vida. Então o dono da vida é Jesus. Você não vai conseguir viver muito tempo nessa terra se não tiver Jesus. Você não vai conseguir viver por muito tempo nessa terra se Cristo não estiver na sua vida. Os ricos, eles dão um jeitinho para tudo. Compra remédio, troca o coração. Tem satanista que pega o coração de criança e coloca dentro dele, vive até 100 anos. Mas o homem sem Deus, ele não vive muito tempo não, meu irmão. Se não tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vive muito tempo nessa terra não. Pode até viver 100 anos sem Deus. Aí partindo dessa vida, fica estreito. Estreito, então, como Jesus falou, está posto diante de nossos olhos duas escolhas. Escolhe hoje. Hoje, o dia que se chama hoje, entre a vida, a morte. Escolhe. Está diante dos seus olhos a escolha. Sabe quando você faz a escolha? Primeiro ponto. Em João, Atos capítulo 2, em Atos vai dizer: arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é salvação. Para receber a salvação, arrependa-se, sendo batizado em nome de Jesus para remissão, perdão dos pecados. É isso que você tem que fazer. Arrepender, mudança de conduta. Isso é, arrependimento é mudança de conduta. Uma pessoa que se arrepende, ela muda a sua conduta. Pessoa que fala que se arrependeu e ela não demonstra mudança de atitude, ela não se arrependeu. Você falar pra mim que você se arrependeu de um segundo casamento e permanece no segundo casamento, você está sendo hipócrita. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, João capítulo 15. Bem profetizou Mateus capítulo 15. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque com teus lábios honram ao meu nome, ensinando e seguindo doutrinas de homens, preceitos humanos que são doutrinas de demônio. É isso que Jesus fala de pessoas que só falam no nome dele em vão, só confessam ele da boca para fora, mas suas atitudes nunca mudam. Jesus chama de hipócrita todo aquele que não faz aquilo que ele manda. Porque crê no nome de Deus, os demônios também crê. Olha o que vai dizer em Tiago capítulo 2: tu crês que há um só Deus? É uma pergunta que está sendo feita. Em Tiago capítulo 2, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios o creem, se estremecem. Então veja que aí está toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não rejeita a palavra de Deus como verdade, porque pode ser tarde demais você partir dessa vida rejeitando essa verdade. Irmão, Deus é amoroso, por isso é alertado a todos os confins da terra a palavra. Por isso que Jesus não voltou até hoje, porque Jesus falou: então será pregado o evangelho do reino em todos os confins da terra, em todos os cantos da terra. Será pregado a palavra de Deus e virá o Filho do Homem nas nuvens do céu. Para você ver que não tem como ser salvo sem ouvir o evangelho e sem obedecer o evangelho. Então Jesus só vai vir quando o homem ouvir a sua palavra. Obedecer é um compromisso entre você e Deus. Se obedecer, em Apocalipse diz: bem-aventurado. Porque bem-aventurado são todos aqueles que ouvem, são todos aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. Ou seja, não tem como você ser salvo se não obedecer a palavra de Deus. É por isso que Jesus falou: o evangelho será pregado
em todos os confins da terra, em todos os cantos. Em seguida virá o Filho do Homem. Quando a palavra for pregada na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, onde mais tem satanistas e ateus, quando for pregado em todos os confins da terra, aí virá o Filho do Homem, porque todos já vão estar avisados. Mas que não decrete, mas estarão avisados. Estarão avisados. E Ezequiel capítulo 33 vai dizer que aquele que se dá por avisado, bem-aventurado é. E Ezequiel 33 está dizendo, quando Deus enviar o atalaia tocar a trombeta, e o povo se der por avisado, o povo aceitar aquilo que os atalaias falar, serão bem-aventurados. Sabe o que significa ser bem-aventurado? Mais do que feliz. Serão mais do que felizes porque serão salvos. Agora, Ezequiel capítulo 33 está dizendo que se o atalaia vê que vem a destruição sobre a face da terra, por exemplo, eu vejo que você está indo para o inferno com essa lata de cerveja na mão, e eu sei onde está escrito isso na Bíblia e eu não falo. Você vai cair o seu sangue sobre a terra, e esse sangue eu terei culpa dele se eu não te alertar antes de você morrer. Exemplo, lá na frente eu sei que tem bandidos armados esperando uma vítima para ceifar a alma dela e o pertence dela. Eu sei, mas eu não te falei. Você vai morrer lá na frente, eu vou ser culpado do teu sangue. Mas agora eu sei que lá na frente, por exemplo, eu estou dando um exemplo, tem um bandido armado, pronto para poder ceifar a tua alma e pegar os seus bens. Eu pego e te aviso, eu falo, olha, vai por esse caminho não, lá na frente tem uma emboscada. Vai não, porque é nós. Sabe o que acontece? Você vai a si mesmo, de cabeça dura, por não acreditar,